Seja bem-vindo ao canal. Sempre que nós temos um negócio, né, pode ser lá um hipermercado, um supermercado, uma mercearia, uma padaria, né, uma fruteira, um hortifruti. O que você quer é sempre vender mais para poder ampliar seus negócios e maximizar, então, como que podemos dizer, né, o seu trabalho, né? Você continuar trabalhando sempre no mesmo ritmo, mas sempre ganhando mais. E uma das principais ferramentas, ou a melhor ferramenta, ou a maior ferramenta para fazer isso, chama-se preço psicológico. E tanto que lá no início lá do meu canal, se vocês me conhecem, a gente me chamava de psicólogo do ponto de venda. Exatamente por quê? Porque para você vender mais, você precisa utilizar a psicologia. E nada melhor do que entender como precificar as coisas. Ou seja, como é que você vai precificar algo de uma maneira que o seu cliente entenda que aquilo é bom para ele. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E aí, a gente sempre vai querer fazer o quê? A gente vai querer sempre vender mais, né? E quanto mais é melhor, na verdade. É exatamente isso que a gente sempre tenta fazer aqui no canal. E aí existe uma coisa chamada preço psicológico. Como assim, Roberto, preço psicológico? Isso é uma das estratégias que assim, é muito utilizada quando a gente quer vender algo. A ideia é fazer o quê? A ideia é fazer com que aqueles consumidores pensem e entendam que estão fazendo bons negócios, excelentes negócios, sem enganar o consumidor, sempre sendo autêntico, real e honesto, né? Não adianta fazer uma estratégia de preço enganando o cliente, isso não existe, né? E aí, o preço, né, o preço psicológico é uma estratégia de marketing que a gente testou de diversas formas e deu muito certo para empresas gigantes e para empresas pequenas. Mas como assim? Que negócio é esse? Estratégia de marketing? E a gente utilizou isso em todos os setores da loja. Dentro do açougue, da padaria, do hortifruti, com lojas de varejo gigantes, como, por exemplo, a própria Casas Bahia, né? A própria Magalu. E essa técnica, né, que eu vou explicar aqui para você, vários passos, ela vai te ajudar a mexer, atingir lá o subconsciente do seu cliente. Então, olha que legal, né? Imagina que você conseguisse mandar uma mensagem para ele e ele conseguisse entender isso, né? E aí, quando você manda, né, esse preço para ele, utiliza essa estratégia, e aí ele faz uma ação, que é comprar. E aí é o que a gente quer, não é isso? E aí a gente adora quando o nosso cliente compra e cada vez mais. E aí existem vários fatores que contribuem para que você possa ser muito bem sucedido nesse aspecto, tá? Então, a gente vai entender hoje um pouquinho mais sobre a ciência dos preços. Isso eu posso chamar de que é algo meio que fechado no mundo, podemos dizer, do varejo. Se você é dono de uma padaria, você trabalha no varejo. Se você é dono de uma mercearia, você trabalha no varejo. Se você é dono de uma Magalu, tu também é dona de um varejo, e é mais ou menos assim. E aí, como a gente pode usar essas técnicas psicológicas, podemos dizer assim, que vai alterar a percepção do seu cliente em relação ao preço, em relação a ofertas, que datas a gente pode fazer isso, como apresentar esses preços, para que você também ganhe mais. Eles comprem, você ganhe mais e seja tudo muito honesto, tá? E aí, essas implementações que eu vou mostrar aqui para vocês têm resultados comprovados, é 1 mais 1, entendeu? Não é um achismo, vamos fazer isso que talvez isso dê. Não é achismo, dá certo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é por que você tem que usar essa estratégia do preço psicológico. Sim, é uma estratégia que vai utilizar técnicas
que vão influenciar a percepção do consumidor. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Vamos supor que você faça uma promoção do tomate, certo? Fiz lá a promoção do tomate. E aí o seu tomate, como eu falo aqui no canal, vai estar mais barato do que o seu concorrente. Isso é honesto? É honesto. Você está passando um bom preço para o seu cliente daquele tomate. Mas, em contrapartida, você também quer que ele, como é que podemos dizer? Que ele compre outros produtos. É isso que você quer, não é verdade? Então, é assim que funciona. E aí o que eu tenho que dizer para você é o seguinte. Isso é fácil de fazer. Você fazer a promoção de um tomate e o cliente ir lá ter a percepção, poxa, o fulano está fazendo realmente o melhor preço. E aí vamos supor que você seja... Deixa eu parar com esse barulho aqui dessa cadeira aqui. Opa, ainda está fazendo barulho, mas não tem jeito, vai melhorar um pouquinho mais. E aí vamos supor que então agora, o que acontece? Você, além dessa promoção, a gente vai falar aqui pelo menos de 9 pontos, tá? 9 é assim. 9 pontos sobre essas estratégias de preço. 9 pontos diferentes, tá? E aí o que é legal é que quando você faz isso, você também quer algo em troca. Por exemplo, imagine só, você é o único mercado... imagina que você tem esse privilégio, né? Imagina que você é o único mercado, a única mercearia num raio de 1 quilômetro. Eu acredito que toda a comunidade inteligente iria querer que você continuasse ali, porque facilitaria a vida deles. E aí, já que você está vendendo tomate barato, o que você quer? Uma contrapartida, que você possa viver do seu comércio. É mais ou menos assim que a gente vai entender esses preços psicológicos, tá? Então, quando a gente mexe, tá, no preço psicológico, a gente vai mudar ou influenciar a percepção do seu cliente, né, do seu shopper, em relação ao preço da mercearia, das mercadorias que você tem. E essas técnicas que a gente vai mostrar aqui visam atacar exatamente o subconsciente das pessoas, tá? Para que elas possam encontrar ou ver que os preços estão bons, tá? E que são mais vantajosos e que a dor, né? Quando a gente fala de dor, a dor de gastar dinheiro, você gosta de gastar dinheiro? Se você tem muito, você gosta. Mas e se você não tem? A gente está vivendo uma mudança, que não é o tema desse vídeo agora, bastante grande na questão do ganho, né, do aumento dos produtos. Então, nada melhor do que você aprender a utilizar o preço psicológico. Para quê? Porque a dor do seu cliente em gastar dinheiro possa diminuir. E aí a gente pode novamente usar o exemplo do tomate, né? Imagine que o tomate seu seja o mais bonito, o mais gostoso e o mais barato. O cara não vai ter dor de sentir, de pagar esse tomate para você, não é isso? E aí o que você tem que fazer? Existem diversas técnicas, e aí a gente vai começar a abordar uma a uma agora, que vão causar esse efeito psicológico no seu cliente, e ele vai entender que o seu preço é baixo. E aí, como isso pode acontecer, tá? O famoso 99 centavos. Algo que custa R$1, que é caro, algo que custa R$5, que é caro, tirando 1 centavo, ele já se torna mais barato. E aí, porque você, talvez, quando era criança, ou agora, quando você começou nos negócios, ou se você já tem muito tempo, porque você deve ter se perguntado, por que a maioria dos preços sempre termina em 99 centavos, tá? Essa é uma estratégia para ajudar você a vender mais. Quando você tem um mercado, quando você tem uma mercearia, uma padaria, seja lá um açougue, quando você diminui o preço para 99 centavos, você está diminuindo o preço. E aí você causa uma sensação. O que é uma sensação? Por exemplo, você pega um picolé gelado, dá uma mordida, você sente aquela sensação de gelado.
E aí quando você pega uma xícara de café bem quente e bota na boca, você sente aquela sensação de algo quente. Então quando a gente fala em sensação, a gente no mundo psicológico, a gente está falando, quando a pessoa vê algo que está 99 centavos, ela automaticamente percebe que o produto está mais barato. E esse marketing já é explorado há anos, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês por que essa sensação acontece, tá? Vou dar mais de 8 dicas aqui. Embora pareça ser, podemos dizer assim, né, óbvio, né, baixar esse 1 centavo, né? Por que isso acontece? Porque 1 centavo não representa economia nenhuma. E no final das contas, quando ele teria que comprar 10 produtos com menos 1 centavo, que ganharia 10 centavos de desconto. Então não é uma grande economia na compra, mas a gente não está falando de lógica, tá? A gente está falando de psicologia. Lógica é uma coisa, psicologia é outra. Então, o nosso cérebro, ele sempre está acostumado a procurar atalhos, tá? Ele está acostumado a sempre procurar aquilo ou priorizar aquilo que é melhor para a gente. E aí outra coisa, por exemplo, quando a gente vai olhar, quando a gente olha um anúncio numa revista, a gente sempre olha para o lado, né, esquerdo, tá? A gente sempre vai olhar para o lado esquerdo. Olha que interessante. E quando a gente olha o número também, a gente olha logo o número da esquerda. E aí, se uma coisa custa R$100, tá? E aí você bota R$99, o cérebro já está acostumado a entender que 99, né, é 99, não é 100. E aí essa redução de preço de 1 centavo faz assim, caraca, isso é um desconto, isso é intuitivo, isso é automático. E aí isso diminui a sua sensação, tá, de culpa do consumidor de ir lá e gastar mais dinheiro. E aí, por exemplo, será que isso funciona mesmo? Será que isso não funciona? Foram feitos vários estudos, tá, diminuindo centavos em alguns preços e outros foram arredondados. O que foi mais impressionante nesses estudos é que todos os produtos que tiveram 99 centavos tiveram uma taxa de conversão muito maior do que aqueles que foram arredondados para os números cheios. Por exemplo, algo custava, vamos supor, R$5,90, foi aumentado para 6. O que era R$7,80 foi aumentado para 8. E todos aqueles que era R$6 foi baixado para R$5,99. Então, esse é um efeito psicológico que traz conforto ao seu cliente. E aí hoje, existe o lado, podemos dizer assim, que seria a segunda técnica aí que eu vou chamar, do 49 centavos. Tá? E aí eu vou também mostrar a ancoragem desse aspecto um pouquinho mais no final desse vídeo. Mas eu vou explicar a segunda técnica. A primeira técnica é baixar 1 centavo. A segunda técnica é, quando possível, que o produto custe realmente dentro da sua margem, né? Eu quero botar minha margem, aí o meu produto está custando R$4,50, você diminui essa margem para R$4,49. Porque como o cérebro, né, ele cria aquele conforto quando ele olha para o lado esquerdo do número, ou seja, o maior número, e ele lê assim, quando ele vai para o racional, e aí ele quer ver vamos chamar assim, os centavos, e aí eu também vou explicar para vocês uma outra técnica aqui, mas um pouquinho mais do final, que vai dar um pouco mais de alicerce a essa técnica, é que quando o primeiro aspecto é tirar 1 centavo, o segundo aspecto é quando ele for perto dos 50 centavos,
por exemplo, é 62 e continuar dentro da sua margem, você conseguir colocar 49, você, em vez de estar utilizando um único efeito psicológico, você também está usando um efeito racional, que o cara vai avaliar psicologicamente, vai ter a sensação de conforto por causa de 1 centavo, mas se ele for alguém mais racional, aí ele vai para o centavo. E aí quando você diminui, né, bota 49 centavos, bota 48 centavos, bota 47 centavos, né, em vez de 60 centavos, você também vai para o racional. Você bate um e bate 2 efeitos em cima da mente dele. E aí, em vez de ele estar confortável, quando ele vê esse 49 centavos, quando a sua margem permite isso, ele não vai estar confortável, ele vai estar super confortável e a sua tendência de vender é muito maior. Como eu falei, no de 99 centavos aumentou 2 vezes e quando a gente conseguiu, dentro da margem, abaixar esses para números abaixo de 50, o aumento das vendas aumentaram quase 4 vezes mais em algumas pesquisas que a gente fez. E aí existe também, tá? Ancoragem. O que é uma ancoragem, tá? Ancoragem de um preço psicológico. Vou explicar isso para vocês de uma forma bem detalhada, bem legal, que muitas pessoas não utilizam, não entendem essa técnica e não sabem nem como fazer, tá? Ancoragem é o seguinte, por exemplo, como eu já falei para vocês, eu sou capitão de um navio, né? De um veleiro grande pra caramba, né? E quando você está numa tempestade, você usa uma âncora e essa âncora unha lá dentro da areia, dentro do mar, você joga a corrente e ali ele fica parado, tá? Isso é ancoragem. E o que é ancoragem do preço psicológico, tá? É a técnica, né? A ancoragem do preço psicológico é a técnica de você criar a percepção que um preço é justo a partir de algo similar. E aí eu sempre falo para vocês que para você utilizar essa técnica, vamos supor, você não pode ter somente uma marca de arroz. Vamos citar o exemplo aqui do arroz. Você tem que ter 3 tipos de arroz diferentes. A marca premium, né? Qual é a marca premium? Qual é o arroz que mais vende na sua região porque ele é bom? Ou feijão, por exemplo, o melhor feijão aqui no Rio de Janeiro, vamos falar de feijão, eu já falei de arroz em outro vídeo, vamos mudar um pouquinho mais de feijão. Eu estou precisando comer leguminosas, que eu estava parando de comer leguminosas, o médico falou para mim, come leguminosa e feijão é leguminoso. E aí então, você tem que ter o feijão premium, aqui o melhor feijão é o Com Brasil, ele é mais caro. Então, na sua loja, para você utilizar a técnica de ancoragem de preço, você tem que ter 3 produtos. O premium, aquele que é um bom produto, mas que não é o melhor, e o combate. E aí, só pincelando rapidamente, saiu uma pesquisa agora, dos últimos 3 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro de 2021, de que as pessoas, isso já era uma tendência, tá? Das pessoas procurarem produtos mais baratos. Então elas estão abandonando o premium para ir talvez para o produto de combate. E aí vamos falar só basicamente do preço âncora. E aí quando você fala assim, cara, eu não estou conseguindo vender o feijão com uma margem boa, coisa e tal. E aí você tem o feijão com o preço premium, né? Mais caro, tipo, esse feijão custa, sei lá, 15 reais o quilo. Vamos botar assim, só para a gente poder entender de preço, tá? Não é o preço real. 15 reais o quilo. E aí você tem o segundo que custa 10, e aí você tem o terceiro, que é o combate, que custa 5. E aí você vai alinhar isso em todos os produtos. Quando você coloca o preço premium lá em cima, você cria uma ancoragem, que o cara vai falar assim, cara, se o premium está 15 e esse aqui de combate está 5, cara, esse de combate está muito bom. E aí você tende a vender muito mais aquele produto. Uma outra opção de preço, ancoragem de preço. Ou seja, no psicológico da pessoa, ela pega a referência do produto que ela conhece, que é o melhor,
que é o preço âncora, por isso que essa técnica é âncora. E aí você vai lá, não, a qualidade desse produto é muito bom, poxa, por isso que ele vende mais, é muito bom, né? E aí o que você faz? Você pega e aí você coloca esse aqui no preço justo, isso você trabalhando numa linha de raciocínio de percentuais iguais, né? Vamos supor que você coloque 30%, 31% de margem em todos eles. E aí, maravilha. E aí, a outra técnica de ancoragem é o seguinte, você tem esse produto premium, você tem um produto médio e tem um produto de, vamos chamar assim, né, de combate. Você coloca, né? E aí eu estou falando em números 15, 10 e 5 para vocês entenderem a técnica, tá? E aí vamos supor que esse aqui que está custando 10, você consegue a margem no produto premium, vamos chamar assim, em torno de, se esse você está vendendo a 10, você consegue na margem boa vender ele a 11 reais, né? Aí você aumenta a margem desse, continua vendendo ele a 10. Quando o seu cliente vê que o produto médio está 10 reais e o premium está 11, então a ancoragem vai ser o preço médio. Por quê? Porque ele vai entender, cara, se o médio está 10, esse premium está muito barato, 11, está custando só R$1 a mais. E aí essa é a técnica da ancoragem. Porque quando você torna, né, um preço, né, no primeiro minuto muito alto, né, do preço premium, 15 reais, o produto, vamos chamar assim, né, que é o produto lá básico, ele muito barato, o cara vai falar assim, cara, é muito atrativo esse preço, pô, o premium tá 15, eu vou comprar esse por 5, com toda certeza. Ou então quando você coloca esse aqui a 10 e consegue uma margem excelente no produto premium a 11, a 10,50, o cara vai falar, não, eu vou comprar o premium, porque, pô, a diferença é muito pouco, eu prefiro comprar melhor um produto de mais qualidade, que eu já conheço, que eu confio, e vou levar ele sim, porque pô, é só 50 centavos. Então isso chama-se ancoragem de preço. Você pode ancorar tanto no mais caro, como no médio, como no preço baixo também. E essa é uma técnica, existem várias outras técnicas. Então essa chama-se ancoragem de preço. E aí o fogão, né, que é o fogão, o feijão, né, que por exemplo é o preço médio, vai aparecer mais barato, ou o de combate vai aparecer muito mais barato por causa do preço alto. Você aumentou a margem desse para chegar a 15, para que esse aqui saia mais. Quando você tem margem para trabalhar, né, dentro dos 31% do premium no feijão, o que você vai fazer? Você vai mudar o preço. E aí a grande questão de você ficar trabalhando não com preço fixo, sempre com a mesma margem nos 3 produtos, vai dar para o seu cliente a ideia de que você sempre está trabalhando com margem diferente de acordo com aquilo que você está conseguindo comprar. E aí, por exemplo, a gente fez um teste que colocou um produto, um produto, nesse caso foi um produto físico, né? Por um preço que custava, vamos supor, 100 reais. Esse produto ele não vendia. Ele não vendia de forma nenhuma. E era uma marca boa, tá? E aí a gente fez um outro produto e botou um outro produto também com uma marca melhor, com uma maior qualidade, a 300 reais. Então quando as pessoas faziam, só para vocês entenderem um pouquinho mais, quando as pessoas faziam a comparação de um produto ótimo por 300 e um produto muito bom por 100, a tendência desse produto que não vendia foi vender cada vez mais. Isso acontece também no feijão, no arroz, na carne, na batata, no biscoito e assim por diante. Então, quando você consegue criar uma ancoragem de preço no psicológico do seu cliente, você vai conseguir vender mais. Por isso, a necessidade de você ter, no mínimo, né, quando possível, 3 produtos diferentes do mesmo produto. 3 SKU. O arroz
um feijão melhor, um feijão médio, um feijão de combate. E aí quando você faz essa ancoragem, você consegue mudar a psicologia do seu cliente. O efeito dessa ancoragem faz com que o seu consumidor perceba que um produto com menos qualidade, né, mas que um produto com mais qualidade custa quase 50% mais. E aí o preço, né, do feijão de R$15 faz a âncora, e o de médio, que custa 10, vai se tornar muito mais atrativo para o seu cliente, e a tendência do seu feijão é vender mais. Ao contrário também, você aumenta a margem do médio e diminui um pouco a margem do premium, e aí você vai conseguir transformar o preço médio como âncora para que esse aqui, né, então esse aqui passa a vender a 11 e esse aqui você passa também a vender a 11. Você vai transformar o preço médio em ancoragem de preço para o segundo preço, que é o feijão premium. Então, espero que esse efeito psicológico de ancoragem de preço vocês tenham entendido ou compreendido a lógica dele. E aí, existe uma outra técnica que se chama contraste visual, né? Nas promoções, que adianta fazer isso, né? Que é contraste visual, tá? Não adianta você fazer inúmeras promoções, procurar com o seu fornecedor melhor preço, diminuir a sua margem, botar uns produtos com preço barato. A gente já fez teste disso. O contraste de promoção, ele é muito, poderia assim, poderoso na venda. E aí, o que acontece? Tá me dando uma alergia danada aqui. Então, se você faz muitas promoções e o seu cliente não consegue perceber essa promoção, não adianta de nada. E aí, quando a gente fala de preço psicológico, que é o assunto desse vídeo, não é o tamanho do desconto que vai importar para o cliente. Lembra lá do preço de 99? Mas é o tamanho do preço, é o tamanho da fonte, é o tamanho da cor, é o tipo do anúncio que você está fazendo nessa promoção. Então não adianta fazer promoção e colocar lá um papel branco escrito em letra preta ou em letra vermelha. Não tem contraste, não adianta. Você não está utilizando o gatilho mental do contraste. E aí você vamos supor, a gente já fez teste não sei se eu citei isso aqui alguma vez, mas a gente fez o teste seguinte: a gente pegou em vários mercados um barbeador que custava, aí também são preços fictícios, tá? Só para vocês entenderem, que custava R$1, a gente colocou ele a 80 centavos, tá bom o desconto? Excelente, né? Colocamos a 80 centavos e largamos lá na prateleira. Sabe quanto que ele vendeu mais? Nada. Continuou vendendo a mesma quantidade. Por quê? Porque não houve o contraste, não houve a percepção, não houve a atenção do cliente em relação a essa oferta. Então esse produto continuou na prateleira. Se ele vendia 10 produtos num dia, ele continuou vendendo 10. No outro dia, se ele vendia 8, vendeu 8. E isso em todos os mercados que foram feito o teste. E aí, em contrapartida, só para efeito de teste, não foi feito com a intenção de lesar o consumidor, tá? Foi em efeito da gente testar o contraste para chamar a atenção do cliente em relação à oferta. Pegamos um splash, tá? Vermelho com fundo amarelo, colocamos uma fonte escrita em azul e o preço em vermelho, com números bem grandes, Gillette em oferta a 1,10. Como é um produto que o cliente não marca preço, e a questão não era lesionar o cliente, tá, gente? Era só testar se chamar atenção para um produto, né? Chamar atenção para uma oferta causa um efeito psicológico no cliente. E aí a gente fez esse teste. E o que aconteceu foi que as vendas aumentaram mais de 20%
em alguns casos, nessa técnica de aumentar em 10% o valor de um produto, chamando a atenção para ele. Em alguns casos chegou a 30% a 40%, dependendo do mercado, dependendo do local. Então, quando você chama a atenção para um preço que você realmente vai fazer a promoção, você está fazendo uma promoção, está chamando a atenção para o consumidor, está fazendo um contraste para ele, está sinalizando, ó, aqui tem preço bom. E aí isso fez toda a diferença na venda. E aí vou repetir de novo como é que foi feito essa técnica. A gente pegou um produto que custava R$1, que era a Gillette, baixamos em várias lojas para 80 centavos. A venda continua a mesma, tá? Continua a mesma. Então, um super desconto, né? Vamos botar assim no redondo 20%, um super desconto e não vendeu mais. Por quê? Porque não chamou atenção para as ofertas, não houve o contraste. Aí, ao contrário, o que fizemos? Aumentamos em 10% o mesmo produto e sinalizamos ele como uma oferta. E aí, como era um produto que o cliente não marcava preço, foi um sucesso imediato. Na maioria das lojas, 20% no aumento das vendas. Então, isso é para vocês entenderem, tá, que existe uma resposta ou um tempo de resposta para que o cliente possa entender o que é um produto que está em promoção ou não. Se você larga lá na sua prateleira e ele não entende que aquilo é uma promoção, você não tem resultado. Por isso que a utilização do contraste é boa. Aí as pessoas falam assim, cara, eu não estou entendendo, pô, que mercado maluco. E aí eu vou explicar como que a gente usa essa técnica. A gente coloca, né, lá fora, né, aquela plaquinha, né, no cavalete, lá fora, lá na rua. Quando o cara entra dentro da loja, no estacionamento ou na frente, mais cavalete. Na frente do mercado, os cartazes. Ou seja, você está cada vez mais reforçando para o cliente que você tem um bom preço naqueles produtos. E aí, aquilo está virando a referência. Ele está entendendo, assim, ele acordou, pá, ele piscou o olho e, opa, esse mercado tem promoção. Por quê? Porque ele está entendendo o contraste das promoções. E isso tudo é psicológico. Você viu que nesse teste, a gente fez outros testes, e nesse teste a gente conseguiu perceber claramente que um preço até mais alto, sinalizado como uma promoção, é entendido pelo cliente como uma referência, tá? E aí, quando você utiliza, né, a cor azul para escrever o preço, no amarelo lá, ou preto, né, escrever o produto em preto e o preço em vermelho, você vai mudar a percepção do consumidor. E aí muitas pessoas também, por que é splash? Então, aí eu vou perguntar para você, ó, isso é splash, por que a Coca-Cola faz isso? Né? Por que a Nestlé usa isso? Porque isso ajuda a vender mais. Isso é psicológico, é como se tivesse, não está escrito nada lá que está em oferta. É só algo que chama atenção para o preço, tá? E como tudo é psicológico, tá? Esse preço de referência, quando colocado de forma destacada, com uma promoção real, tá? Vai ter um efeito muito positivo no teu resultado das vendas. E aí o seu consumidor vai ter a percepção do benefício. Puxa, esse preço aí, essa loja aí é realmente algo fantástico. A gente tem aqui uma loja, né, no Rio de Janeiro, que a gente tem o costume de trabalhar com muitos splash, em muitos produtos, e realmente todas as promoções são reais, tá? Talvez a gente baixe aí 2%, 3% em relação à concorrência, e a gente utiliza essa técnica de muitos splash na loja. O que a gente percebe, né, quando a gente faz pesquisas com consumidores em todo o estado? Que essa loja
tem a percepção de ser uma das mais barateiras do estado. Por quê? Porque quando você faz o contraste visual de preço de uma forma honesta, você cria esse contraste visual, né? Você consegue identificar, né? O preço original, né? Era tal, e esse cara está vendendo mais barato por Y, né? O cérebro, né, do seu cliente vai entender que aquela loja é boa para comprar. Ela está procurando atalho, lembra lá no início do vídeo? E aí isso minimiza o efeito de culpa de compra. E aí você tem excelentes resultados em relação a, podemos dizer assim, a venda de vários produtos. Então, não adianta fazer só promoção, tem que identificar. Não adianta você fazer uma promoção, vender algo barato e colocar só o pretinho da etiqueta lá. Isso não vai ajudar você a vender mais. O que você quer é que com essa técnica o seu cliente entenda, compreenda que você tem preço competitivo, que você está correndo atrás dele para dar facilidade para ele, entendeu? E aí quando isso acontece, você passa a vender mais. Uma outra técnica é o seguinte, você que talvez venda algo um pouco mais caro, né? Vamos supor que você esteja vendendo uma máquina de fazer café, né? Uma cafeteira. Muitos mercados, algumas mercearias, vendem alguns produtos em parcelas. E aí imagina, você tem uma cafeteira que custa R$100, para esse produto você consegue parcelar em 2 vezes. E aí você imagina, você já vende uma cafeteira por R$100, e aí você usa a primeira técnica de tirar 1 centavo, então ela já vai para 99 centavos. E aí você utiliza a técnica da parcela para quê? Para, em vez de apresentar o valor do produto como um todo, você coloca duas parcelas de R$ 49,99. E aí você vai vender a sua, vamos chamar, cafeteira por R$ 99,98. E aí coloca valor total R$ 99,98. Quando você faz o valor da parcela, ela entende que 99 é mais caro, mas quando você coloca esse valor da parcela, né, por R$ 49,99, o inconsciente da pessoa acaba entendendo que aquele preço é mais barato. E aí ela tende a adquirir o produto não pelo valor total, mas pelo valor da parcela. Talvez comprar um produto de R$100 no mês não dá, não é verdade? Mas R$ 49, metade no mês, metade no outro, melhor. E aí, se você tiver esse tipo de produto dentro da sua loja, que é de desejo dos consumidores, o valor da parcela ela tem que estar destacada e o valor total tem que estar lá no cartaz anunciado. E aí, quando você ativa isso no cérebro da pessoa, aí a pessoa passa a adquirir o produto em pequenas parcelas. E aí fica muito mais fácil para o cérebro dela entender que isso é bom para ela e o negócio acontece, tá? Então, essa técnica da parcela em alguns produtos também funciona. Por quê? Porque você pode ter um valor de um produto de alto valor agregado para vender na parcela com uma alta, podemos dizer assim, margem de lucro, né? Imagina que você consiga comprar uma cafeteira a R$20 e vender ela a 49, e aí você parcela ela em 3, né? Olha que legal. E aí você coloca lá essa parcela pequenininha para a pessoa. Você vai ter uma oportunidade de aumentar o lucro da sua loja toda, talvez comprando uma única cafeteira e oferecendo essa parcela nesse produto. Olha que legal. Então, isso é muito importante para que você possa gerar cada vez mais negócios dentro do seu supermercado, dentro do seu mini mercado, dentro da sua mercearia, dentro da sua padaria. E cada vez mais é fácil você adquirir esses produtos baratos para ser, podemos dizer assim, um produto de consumo imediato. Outra coisa que é muito importante
é você fazer, né, promoções que são fáceis do seu cliente entender, tá? Quando você está fazendo loja, né, ou então quando o seu cliente entra dentro do seu supermercado, ele está cheio de informação ali, pá, batendo nele. Aí eu preciso comprar o arroz, eu preciso comprar o feijão. Quanto será que... o feijão aqui tá bom, o arroz ali tá barato. Eu esqueci do pão branco. Não, eu tô querendo fazer regime, vou comprar um pão integral. E aí várias coisas passam na mente do cliente quando ele está dentro da sua loja, dentro da sua mercearia, dentro do seu supermercado. E aí ele é bombardeado por essas informações. E aí o cérebro sempre procura o quê? Atalhos, coisas rápidas, decisões mais fáceis. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer promoções que são promoções atrativas, promoções fáceis do seu cliente entender. Muitas vezes a gente coloca assim, batata a R$10 ou R$ 9,99. Isso é fácil do cliente entender, né? É fácil, porque a batata é um produto que o cliente marca preço. A gente está vivendo uma nova realidade agora, que é a inflação, né? E aí, quando você faz uma promoção que é mais fácil ainda de entender, ela vai ser mais efetiva, ela vai dar mais certo, você vai vender mais batata. Então, não importa, nesse caso, se você venda a batata com o melhor preço da cidade, não importa. O que a pessoa precisa entender, o seu cliente, o seu shopper, né, precisa entender é que essa promoção é boa para ele, tá? E aí, se ele não entende que a promoção não é boa, ele não vai funcionar. Então, o cliente precisa entender por que a batata está barata. E aí, a gente precisa provar, né, por A mais B, tá, que aquele produto, aquela compra que o cliente está fazendo é algo bom para ele. E aí, se você, né, mostra que o preço da batata, né, estava 10 e você está vendendo a R$ 8,99, então a tendência, tá, dos consumidores é que eles vão comprar aquele produto que talvez não estivesse planejado dele comprar. A faixa de produtos que as pessoas compram, vamos supor, se ela tem R$1.000 dentro da carteira e ela planejou gastar, vamos supor, R$600, a tendência da maioria dos consumidores é comprar 40% a mais, 35% a mais de produtos, vai nessa faixa de 35 a 40, a mais em relação àquilo que elas não haviam programado. E aí, o que acontece? Se ela estava programando, de repente, gastar os 600, ela vai gastar 1.000. Por quê? Porque ela pode, mas para isso você precisa provar, né, de que o seu produto está barato. Como assim provar? Então você pode colocar, né, várias coisas para provar. Por exemplo, oferta do dia, só hoje. Então você está provando que aquela batata que você está vendendo a R$ 9,99 só vai estar esse preço hoje. E se ela sabe o preço da batata, que o preço da batata todo mundo está vendendo a 11, então ela vai gastar aquele dinheiro que ela não estava programando em gastar, que seriam esses R$400 a mais na sua loja. Ela vai comprar batata. E aí, se você coloca, né, café Pimpinela, em vez de você estar vendendo ele a R$10, aí também são preços fictícios, só para vocês entenderem a loja. Se você está vendendo preço Pimpinela a R$10, você coloca, né, de 10 por R$8,90, R$8,85 ou R$8,45, você está mostrando para o cara que esse café custa 10 e você está vendendo a R$8,45. Então você está dando uma informação para que ele possa
como é que pode dizer? Se convencer de que aquela promoção é real, de se convencer de que aquela promoção realmente é verdadeira. E aí ele vai gastar mais do que o previsto já na batata e no café. E aí você vai explorando, né, urgência no consumidor. Muitas lojas maiores, aí já não funciona para todas, mas nada te impede de fazer isso, tá? Dá uma louca lá, você tem os números na sua mão, e aí você, meia hora desse produto que está 7, vou vender por 6,50, somente meia hora. Ou então de 7 eu vou vender por 5,99. Cara, vai acabar tudo, vai ser uma loucura. Experimenta fazer isso na sua loja. Por quê? Porque o consumidor está entendendo que o produto só vai estar naquele preço durante meia hora. O consumidor vai entender que a batata só vai estar naquele preço naquele dia. O consumidor vai entender que o café é tanto e só está vendendo por tanto. Então, uma das coisas que você tem que fazer sempre é promoção, que o cliente entenda. Vamos supor que você pegue lá um produto que não venda, assim, você não vende esse produto, sei lá, mariola, você não vende mariola, seja lá o que for mariola, né? Não sei nem se você vende. Você vende mariola aí no seu mercado, aí, na sua mercearia, me fala. E aí, vamos supor, a mariola você faz em promoção. Quem compra mariola? Ninguém. Vamos supor que você quer uma mariola, você só vende uma mariola por mês. O cliente não vai entender o que é mariola, como usar a mariola, por que a mariola está barata, está cara, porque ele não tem essa percepção. Então, essa promoção, sem o cliente entender, que seja fácil do cliente entender, não vai valer a pena. Uma das coisas mais prioritárias, uma das coisas que vocês têm que entender é essa técnica agora. Essa técnica é algo que tem que ficar na mente de vocês. Pegue aí o papel, dá um pause no vídeo, pega uma caneta e vai escrever essa técnica. Essa técnica você não pode deixar de ter na sua loja. E eu vou explicar tintim por tintim, porque isso é importante. Eu estou abrindo aqui, vamos chamar assim, né? Segredos do comércio, segredos do varejo, que muito poucas pessoas têm coragem de dizer, tá? Vamos supor, tá, que no final do mês você tem que fazer mais descontos. Final do mês, você tem que fazer mais descontos. Qual é o dia do pagamento? Qual é o dia do recebimento do maior número de pessoas aí na sua cidade? Existem cidades que têm mais do que um dia de pagamento, tá? Porque são voltadas para algum tipo de indústria que paga na quinzena e paga no final do mês. Mas a gente está falando aqui da técnica do final do mês, que é onde normalmente as pessoas se reabastecem, tá? Então, quanto menos dinheiro a pessoa, né, a pessoa tiver, tá? Imagina, no final do mês, né? Quanto menos dinheiro você tiver, mais você sobe para gastar. Vamos supor que você foi para a praia passear e aí você só tem R$20, tá? Você só tem R$20. Você tem que pegar o ônibus, né? Você vai de ônibus, volta de ônibus, então você vai gastar 5 para ir, 5 para voltar, e aí você só tem R$10 lá. Cara, para você gastar aqueles R$10 vai ser difícil, né? Entendeu? Por quê? Porque você está duro. Então, quanto menos dinheiro a gente tem, mais sofrimento, mais dor. E a gente está falando também do lado psicológico, principalmente preços psicológicos, que é o tema desse vídeo. Mas ele vai ter para gastar aqueles R$10. Talvez ele fique até com sede, ou compre só uma garrafa d'água para voltar para casa por 8. Por quê? Pode acontecer um problema, o ônibus sai, ele tem que pegar outro ônibus, né? Pode ser que ele tenha que ficar até mais tarde na praia, e aí vai ter que comer, então ele vai procurar gastar o mínimo desses R$10 que vai sobrar, tá? E aí também é o contrário. Quanto mais dinheiro ele tem, certo?
mais conforto, menos dor ele sente de gastar. Ou seja, quanto a carteira está mais vazia, mais dor ele sente. Quanto a carteira está mais cheia, mais conforto ele tem, né? Imagina, né? Mas vai pra praia, tá com R$2.000 aí na mão. Vou pegar, não vai nem de ônibus, né? Já vai de Uber. Aí pegou o Uber, foi de Uber pra praia, chegou lá, vou tomar uma Coca-Cola, me dá aqui um biscoitinho, né? E passa o cara com um camarãozinho, vamos me dar um camarão, porque tá com a carteira mais cheia, é mais confortável gastar dinheiro. Então, no começo do mês, a situação financeira, o que acontece? Começa a ser mais confortável, época de pagamento, tá? E aí as pessoas, o que acontece? Tendem a comprar mais, entendeu? No início do mês, as pessoas estão com grana, vão tentar comprar mais. Ou seja, o desconto no final do mês tem que ser maior. As promoções no final do mês tem que ser maior. Por quê? Porque as pessoas estão com menos dinheiro. No início do mês, você tem que ter muitas promoções, mas podem ser com uma margem menor. Por quê? Porque é época do pagamento no início do mês. E aí, mesmo que o desconto não for tão grande, tá? E aí é aquela questão. Vamos supor que no final do mês você tem que dar 15% de desconto no feijão. E no início do mês você só precisa dar 5% para ficar igual ao concorrente. Essa técnica ela é muito importante para que você possa ganhar mais, vender mais. Por quê? Porque na época do pagamento as pessoas vão sempre comprar mais. E aí a gente pode dar um exemplo. Vamos supor que o camarada lá, tá? Tem R$2.000 na carteira. Lembra lá da praia, né? E aí ele vai, né, tá lá no seu supermercado, tá na sua mercearia e encontra aquele produto dos sonhos dele que custa R$50. R$50. Tipo, sei lá, vamos falar que o camarada queira beber um gin, vamos supor que ele queira beber um whisky, e aí ele encontra aquele whisky que ele quer, aquele gin que ele quer por R$50. E aí ele tem R$2.000 na carteira. E aí ele vai falar assim, por que eu não vou comprar? Eu tô com vontade de comprar, eu sempre quis comprar isso. Ou aquela cafeteira, lembra? De 2 vezes. E aí ele vai falar assim, pô, tá barato, tá R$ 99,98. Na parcela tá dando 40, né? E R$44 e pouco. E aí, maravilha, ele vai lá e compra, né? Por quê? Porque tá com R$2.000 na carteira. Então, é assim que funciona o cérebro da pessoa. Mas imagine, então, agora, né, que ele tá lá também, lá no seu estabelecimento, só está com 100 na carteira. E aí ele vê o mesmo gin a R$ 49,99. Ele vê a mesma cafeteira lá a R$99. Será que ele vai gastar, mesmo na parcela, R$100? Não vai. Por quê? Porque o produto, na percepção dele, quando ele tem R$2.000, ele tem R$2.000 na carteira, porque ele recebeu, tá R$50 lá o gin, o uísque, R$49, tá barato, porque ele tem R$2.000 na carteira. Agora imagina você, só tem 100 na carteira. Esse mesmo produto tá 48, tá 49, tá R$50. Ele continua caro, porque você só tem 100 na carteira. E aí, o que você tem que fazer? Os melhores descontos, os preços mais agressivos, quanto mais está se aproximando o final do mês, mais você vai ter que vender barato. Por quê? Porque a percepção do cliente, como ele está com menos dinheiro, é que tudo está muito mais caro. E aí eles estão procurando no final do mês oportunidade para economizar. Então vamos supor que você tem uma carne, né? E essa carne está custando lá R$10. Alberto, não tem carne a R$10, tudo bom. Eu só estou exemplificando para vocês o preço. E aí você consegue vender essa carne a R$8 no final do mês. Para ele vai ser um excelente desconto. Por quê? Porque o cérebro dele está procurando economizar. O cérebro dele percebe então que esse preço, esse valor vale a pena porque ele está com pouca grana dentro do bolso, tá? E aí a gente sempre tem que pensar que uma outra técnica
que é muito importante. Essa técnica, para mim, do desconto no final do mês e menos desconto no início do mês, ela é muito importante para qualquer empresa mudar o preço. Você não pode ter preço fixo, voltando lá, né, para essa última que eu estava falando. Você não pode nunca manter o preço. Vou vender sempre feijão com a margem de 30%. Não pode. Você tem que, no final do mês, baixar um pouquinho a margem, no início do mês, manter a margem ideal de acordo com o seu concorrente. Tá? Agora, existe a técnica valor percentual. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tem um produto que custa R$30, tá? R$30. E aí, o que você vai preferir? Me explica aí. Você prefere um desconto de 20% nesse produto ou você prefere R$6, né, de desconto, né? O que você prefere? O produto custa R$30, você está dando 20% de desconto. O que você iria preferir mais? Obviamente que você vai preferir os 20% de desconto do que os R$6, obviamente. Mas engraçado, o que é triste, né, é que o desconto é o mesmo. Mas o cérebro, o que ele faz? Ele vai procurar novamente atalhos. E aí quando você coloca que um produto está com 20% de desconto, você sinaliza isso, você vai estar enganando, né, o cérebro do seu cliente. Não é porque você quer enganar, é porque o cérebro dele vai funcionar assim mesmo, como o seu também foi enganado. Por quê? Porque o número 20 ele é maior do que o número 6. E aí o subconsciente como um todo vai ver que esse desconto é maior. 20% é maior. Então, é uma técnica que você consegue influenciar o psicológico do seu cliente em relação a descontos. Ou seja, olha, produto X com... E aí, novamente, voltamos àquela técnica, né? Algo claro, sinalizado, em contraste, não é isso? Que vai influenciar o psicológico. E aí você fala, olha, estamos vendendo, né, a bebida tal, né, vamos supor lá um vinho tal, que custa R$30 com 20% de desconto, de tanto por tanto. Aí coloca lá o valor menor. 20% vai chamar muito mais atenção do que os R$6. E aí, nesse caso, em vez de você colocar, né, estamos dando R$6 de desconto, estamos dando 20% de desconto nesses produtos de maior valor agregado. E aí as pessoas vão ser impactadas, as pessoas vão tomar a sua decisão a nível psicológico exatamente porque ela vê uma vantagem muito grande. Cara, esse vinho está muito barato, essa bebida está muito barata. Ou então vamos supor que você venda uma garrafa, né, de cerveja por um valor e para quem compra um engradado você dá 10% de desconto. Então essa sensação de vantagem vai tirar a sensação de culpa, porque sempre quando alguém vai comprar alguma coisa que não precisa, ou até mesmo que precisa, mas que está com pouco dinheiro, que está com muito dinheiro, ela sempre vai ter com essa questão, culpa, né, e absolvição. Então eu quero comprar essa coisa que é um valor agregado mais caro. Então pô, eu estou comprando porque eu estou aproveitando uma promoção. Cara, é 20%. E aí você vai estar tirando essa culpa. Ela vai ter essa sensação de vantagem. Aí eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Muitas dessas técnicas eu desenvolvi, trabalhei e criei essas técnicas. E aí o que acontece? Essa sensação de vantagem aconteceu comigo em cima de um produto que eu mesmo ensinei uma loja a fazer, fui visitar ele, e aí passei lá, que era uma textura para parede, uma loja de tintas, e o cara estava sinalizando 30% de desconto. Poxa, a textura era linda, eu não precisava da textura. Eu falei, vou comprar essa porcaria, porque tá com 30% de desconto, quando que eu vou arrumar mais esse preço? Cara, isso ficou quase um ano lá em casa, porque eu nem sabia onde tem enfiar essa tinta. Então, para você ver, até com pessoas que são treinadas, pessoas que trabalham no ramo,
são influenciadas no psicológico. Eu tive a sensação de vantagem, eu achei, caraca, mano, essa textura vai ser show, tá muito barato, se eu não comprar agora eu nunca mais vou comprar. Aí depois quando chegou em casa eu falei, o que eu vou fazer com isso, cara? Que maluquice, eu fui enganado por mim mesmo, uma técnica que eu havia ensinado lá. Então, o que a gente tem que entender é exatamente, as pessoas, né, têm essa sensação, tá? São influenciadas por ela, que são, em certos momentos, você tem que fazer a promoção, valor ou percentual, o que demonstra mais vantagem para a pessoa, né? Então, por exemplo, se o preço for maior que 100, né, você deve mostrar, por exemplo, a promoção em valor. Por quê? Porque imagina que você tem um produto que custe R$100 e agora você está dando R$30 de desconto. Então essa percepção vai ser maior. Por quê? Porque aí você não está trabalhando com percentual. Agora, quando ela for menor do que R$100, que é a maioria dos casos, né, dentro de um supermercado, quando você utiliza a promoção em percentual, você vai ver que esse número sempre vai ser maior. Então, sempre você vai mostrar para o seu cliente um percentual X de desconto, que aí ele vai ser atraído pelo seu produto. Então, essa configuração, né, essa maneira de você mostrar para o seu cliente isso, vai te ajudar muito. Uma outra coisa que ajuda muito a vender, que normalmente as empresas de cosméticos e de limpeza utilizam muito, por exemplo, a Veja utiliza muito, né? A Vela utiliza muito, é preço por quantidade. Como assim? Tá? O que o consumidor está procurando dentro da sua loja é o quê? Ele está procurando os produtos que ele quer, mas ao mesmo tempo o psicológico dele, quando encontra uma vantagem, cara, essa loja está me dando vantagem, aquilo vai trabalhar o subconsciente dele, vai chamar a atenção dele. Então, quando você coloca, por exemplo, um iogurte, né? O iogurte também faz isso, né? Compre 5 e leve 6, né? Um shampoo, né? Pague 2 e leve 3. Então, ou então, por exemplo, compre, o Carrefour faz muito isso, né? Compre 2, né? Ou compre uma unidade e leve a outra unidade por 1 centavo, ou leve 2 unidades e a terceira por 1 centavo, né? Se você compre 1 litro, pague 1 litro e ganhe 20% grátis, né? Então essas promoções chamam muito a atenção do cliente. Hoje, com a impressão digital, você fazer alguns adesivos, né? Até mesmo você consegue encontrar isso em alguns sites. Você mostra uma vantagem muito grande para o seu cliente e isso chama atenção. E aí você faz uma venda a mais que você não faria. Por quê? Porque você está conseguindo mostrar para o seu cliente a vantagem dele estar comprando aquele produto. Por exemplo, uma coisa que eu já pincelei um pouquinho lá em cima e que eu vou repassar aqui agora são por que você está dando desconto. Muitas vezes a gente tem aqui a promoção do ovo, né? E muitas vezes o cliente fala assim, porque você está vendendo o ovo barato, esse ovo está velho, né? Então quando você mostra, né, o motivo do seu desconto, por que você está dando desconto? Por exemplo, ontem hoje, né, estamos vivendo a semana do consumidor, o dia do consumidor. Então, no dia do consumidor, o ovo está mais barato, né? Quando você mostra, né, vamos chamar assim, né, o porquê que você está fazendo aquilo mais barato, tudo muda de figura, tudo muda de figura. Por quê? Porque aquilo que eu sempre falo, você já baixou lá o meu livro que mostra várias técnicas de você aumentar as suas vendas dentro do seu supermercado, dentro da sua mercearia?
do seu hipermercado? Se não, vai lá no site www.robertodaege.com.br e baixa grátis o livro lá. E aí, quando você mostra o motivo do desconto, ou quanto mais argumentos que você tem em cima do preço psicológico, mais vai ser a sua venda, tá? E aí imagina que você coloque o desconto, utilize a técnica do 99 centavos, utiliza a técnica de chamar atenção, e aí agora você vai utilizar o motivo de desconto. Você está usando 3 técnicas psicológicas. O cara não vai conseguir passar por 3 armadilhas, o cara não vai conseguir passar por 3 efeitos psicológicos na mente dele sem que aquilo chame atenção. Então, um que a gente mais utiliza no carro de som é o senso de urgência. Olha, só hoje a batata está R$ 9,99, só hoje a laranja está tanto. Porque isso vai alterar, podemos dizer assim, o senso de urgência dele sair da casa dele, já que ele quer economizar, talvez lá no final do mês, para comprar. E aí a mesma coisa funciona no início do mês. Você fazer dentro do mercado, né, aquela outra técnica, é promoções com valores menores, de promoções menores, percentuais menores, mas para o público o motivo do desconto. Então é o senso de urgência, né? Então, quando você reforça, né, conseguimos um lote extra de ovos, compramos um caminhão de ovos para poder ofertar para você. Então, é uma situação que é provisória, né? Todo dia que você compra um caminhão de ovo, entendeu? Então, a tendência é você estar mostrando para o seu cliente, ó, comprei e estou vendendo barato porque eu comprei muito, tá? Entendeu? Então, por exemplo, essa semana estamos com preço especial. Tem um vídeo aqui que fala de uma das técnicas lá que a gente fez para o Carrefour, que a gente mudou a técnica de promoção porque as pessoas estão fracionando mais a compra. E aí a gente está usando muito a técnica da semana. Durante essa semana, né, estamos vendendo esse produto a um preço Y. Por quê? Porque aí você está fazendo a promoção do seu carro de som, você está colocando o seu encarte na rua, você está fazendo uma mídia social, e o cliente vai falar assim, cara, eu não posso ir hoje, mas amanhã eu posso. Então, dependendo da sua técnica, da sua agressividade, você está dando o motivo do desconto, tá? Ou então, por exemplo, aí olha ao contrário, né? A gente comprou um caminhão de ovo, né? E agora você, olha, só enquanto durar os nossos estoques, temos poucas unidades do açúcar, estamos queimando o nosso estoque de açúcar. Então, enquanto durar o nosso estoque. O gatilho mental, vamos chamar assim, né, do senso de urgência, ele provoca muitas reações psicológicas nas pessoas. E as pessoas não deixam de comprar por causa desses gatilhos psicológicos. Então, a gente pode pensar o seguinte, tá? As pessoas, quando tendem, né, a receber uma informação dessa, ela acaba nem fazendo comparação de referência, quando são produtos que, vamos chamar assim, não são aqueles produtos que o cliente marca o preço. Por quê? Se esse cara está falando, ele não é maluco de falar esse preço para todo mundo que sabe do preço, ele está botando porque é barato mesmo. Então ele não vai fazer uma comparação de referência. Psicologicamente ela não vai fazer isso. Por quê? Porque ela vai ter um psicológico, podemos dizer assim, do efeito manada. Se ele está fazendo é porque muitas pessoas sabem desse preço, ele não é maluco de fazer esse preço, se não fosse barato, entendeu? Então, outra questão por exemplo, que você vai falar, só essa semana, enquanto durar nossos estoques, essa é uma oportunidade única, que vai despertar no subconsciente o quê? A necessidade, o impulso de comprar. Se tá tão barato assim, ele só tem esses poucos aí, né? Então é melhor eu comprar agora do que eu não comprar mais. E aí, ele vai fazer o quê? Independente se você está vendendo a semana inteira o produto
né, a R$ 9,99, quando você faz esse gatilho de explicar para ele, né, o motivo do desconto, você vai ver que o impulso pela compra vai ser muito grande, porque a gente tem essa necessidade de ser impulsionado a tomar decisões. E quando a gente tem essa facilidade, né, por meio desses gatilhos, vai ser muito mais fácil a pessoa entender que aquilo é barato. Um grande exemplo disso é nos Black Fridays, né, da vida aí, né? Dia das Mães, né? Tudo pela metade do preço, não é isso? E aí aquilo é uma promoção, é um efeito psicológico que faz as pessoas venderem mais. E aí você tem que usar essa psicologia dentro do seu negócio para que você possa vender mais. Agora, por exemplo, você tem que, em alguns determinados, ou na maioria dos determinados, né, cartazes, colocar sempre o produto, depois o preço. E aí, se você conseguir colocar um produto e o benefício desse produto nesse preço, depois do preço, mais você vai vender. Por exemplo, o iogurte, lá que tem lactobacilos, né? Então, qual é a propaganda desse iogurte? Olha, esse iogurte faz bem para a sua flora intestinal, você vai sempre se sentir feliz, né? Qual é a propaganda do Omo? O Omo, ele vende independente do preço dele, vende bem, na maioria dos mercados. Por quê? Porque você pode se sujar que ele vai limpar, seja feliz, não se importe em sujar que você vai ficar limpo. E ele não fala de preço nas propagandas dele. Por quê? Porque o importante é você ser feliz, o importante é que ele vai limpar a sua roupa. Essa técnica também é muito, como é que pode dizer, muito importante para que você possa vender mais, tá? E aí outra coisa que você pode fazer, que está misturado um pouquinho com essa, é criar, né, o valor daquele produto, né? Então, por exemplo, o preço, e aí para finalizar o vídeo, né, tá mais com 1 hora de vídeo aqui, o preço, ele é o rei do consumidor, tá? Tudo em seu supermercado, tudo dentro da sua mercearia, dentro do seu hipermercado, vai depender de como você apresenta o preço para o seu cliente. Como é que você apresenta esse preço para o seu cliente? Você só precifica lá, né? Usa. Deixa eu ver aqui, mostrar a minha etiquetadora. Aqui, ó, minha etiquetadora aí. Tem várias delas de coleção. E você só etiqueta lá o preço? Será que é assim que tem que fazer? Quando você só etiqueta o preço e tem um preço mais barato do seu bairro, da sua cidade, não vai adiantar de nada se o cliente não vê essa percepção. Preço é rei, preço manda. E aí existe uma técnica que a gente utiliza de colocar produtos, né, que chamam a atenção do cliente para que ele venha para a sua loja. E aí são vários gatilhos mentais, né? Por isso, lá no início, psicólogo do ponto de venda. A gente sempre utiliza a psicologia nas nossas pesquisas para fomentar o aumento da venda. Tem muito mais coisas envolvidas, mas o que você tem que entender sempre é que preço é rei. Cara, me passaram um vídeo ontem muito legal, muito show. O cara foi além. Não sei quanto tempo que ele vai conseguir. Se ele pegou, fez vários cavalhetes e colocou no meio da rua, né? Mas não foi numa calçada no meio da rua, não foi numa avenida no meio da rua, né? Ele botou no meio da rua mesmo. E isso mostra que ele entendeu que quanto mais cavalete tiver ao redor do mercado dele, mostrando que ele está lutando por preço, cara, mais as pessoas compram. Quanto mais percepção que você trabalha com preço, mais as pessoas vão consultar o seu lugar. E aí, quanto melhor for essa estratégia, você utilizando todas essas técnicas que eu passei aí para vocês, acredito que foram mais de 9, vocês vão ser o rei
de vender muito mais do que você está vendendo hoje. Você quer vender mais do que você está vendendo hoje? Então, coloque essas técnicas em práticas. O que você tem que entender é que as pessoas têm necessidade de comprar e você tem que ajudar essas pessoas a tomarem essa decisão. Você tem que entender que as pessoas sentem dor na hora de gastar dinheiro. E quando você tira essa dor dela, você está fazendo com que essas pessoas tomem uma decisão mais rápida. Você tem que entender que não adianta você fazer preço baixo e você não vai estar ajudando as pessoas a comprarem mais barato se você não sinalizar isso da forma certa. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer duplicar, triplicar e multiplicar, né, o seu lucro, o seu negócio, o canal é esse. Se você gostou, se você está até aqui agora, então não deixa de dar o seu like, não deixa de dar o seu joinha e não deixe de assinar o canal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para vocês.